Olá, pessoal! A segunda novidade das aparições, depois da publicação da mensagem de outubro, foram comunhões místicas durante os êxtases. Vem comigo! Conchita escreveu no seu diário: O arcanjo São Miguel, no princípio das aparições, nos dava hóstias sem consagrar para nos ensinar a comungar bem. Um dia nos mandou ir cedo aos pinhais sem comer nada. E no dia 1º de maio de 1962, recebemos pela primeira vez a comunhão. Desde então, nos deu a comunhão durante muito tempo. Acentuava-se dessa forma a espiritualidade eucarística. No dia 22 de junho de 1962, o anjo Miguel cedeu ao pedido insistente de Conchita que fosse feito um milagre para que todos crescem. Dirigindo-se a Conchita, ele disse: Vou fazer um milagre, não eu, mas Deus por minha e sua intercessão. O objetivo é uma confirmação das aparições, uma chamada de atenção para as mensagens que estão quase esquecidas. Todos poderão ver esse milagre. Quando eu te der a Sagrada Comunhão, verão em sua língua a sagrada espécie. A esse grande anúncio do anjo do milagre eucarístico, Conchita respondeu que era um milagrinho. No dia 23 de junho, dia seguinte, a Virgem confirmou para Conchita o milagre e deu permissão às meninas para divulgar o milagre, convocar as pessoas para irem vê-lo. O 18 de julho de 1962 caía numa quarta-feira, como o 18 de outubro. Desta vez, a aglomeração de gente seria ainda maior. Quando chegou a véspera do grande dia, a aldeia já estava abarrotada. Aquela multidão enchia absolutamente tudo. Por isso, a mãe de Conchita pediu a Pepe Dias, jovem e robusto, que acompanhasse a filha durante a aparição. Às 5 da tarde, o advogado Regino Mateu, representante da comissão episcopal, visitou Conchita e propôs que desistisse de tudo aquilo, que teria da parte do bispo um mais amplo perdão. O Marquês de Santa Maria, que estava ali presente, entabulou uma discussão violenta com o advogado. Nem a própria vidente sabia a hora em que se produziria o anunciado êxtase, que lhe traria a comunhão. Atendeu longamente a peregrinos ao pé da porta da casa, que vinham com perguntas, pedidos de oração. 1h40 da madrugada, em sua própria casa, a menina entrou em êxtase. Saiu então pela rua. Pepe Dias a seguiu de perto e testemunhou. Conchita começou a dar o crucifixo a beijar a uma pessoa, a outra. Havia pessoas à frente, ao lado, atrás. Umas caíam, outras gritavam, passávamos por cima de outras e não acontecia nada, mas era muito difícil. As pessoas se apertavam e se atropelavam. Todo mundo queria ver. Pessoas que me agarravam para chegar mais perto da menina, para ver se tomavam o meu lugar. Mas ninguém ia tão próximo dela como eu. Ao fim, a menina caiu de joelhos na rua. Eu levava uma lanterna de luz muito boa, preparada para o que podia acontecer. E esta não pegaram de mim. No momento em que a menina caiu de joelhos, todas as pessoas pararam onde estavam. As pessoas se comportaram muito bem ali. De joelhos, a menina falou algumas poucas palavras. Ninguém pôde escutá-las. Ao fim, pôs a língua para fora. Entre aquelas milhares de pessoas, nem todos puderam ver. Os que conseguiram deram testemunho de grande valor pela correspondência de suas narrativas. Felicidade Gonzalez é a pessoa que estava na frente de Conchita no momento do milagre. Jovem moradora da aldeia, na época das aparições, ela recorda: Eu ia correndo, pois se olhasse para trás, outro tomava o meu lugar. Eu mal tinha chegado perto de Conchita. Ao dar a volta na esquina, já disseram: Conchita de joelhos. Então eu virei para trás
e a vi de joelhos em êxtase. Estava na frente de Conchita. Na minha vista não havia ninguém na minha frente. Eu via bem a língua com algo redondo, meio branco, que foi se formando. Apareceu ali uma coisa redonda, muito brilhante. Estava ali a hóstia, grossa e brilhante. E eu senti uma emoção. Eu vi que se elevou um pouquinho da língua à grossura de uma unha. Não tive em nenhum momento a impressão de que a menina tivesse posto com a mão a hóstia sobre a língua, nada. Foi uma coisa misteriosa. Para mim foi sem explicação. Não havia nada na língua e na boca. Eu via bem a língua e a comunhão foi se formando pouco a pouco sobre sua língua. Para mim, não restam dúvidas sobre o milagre. Outra moradora e testemunha de muitos fenômenos, Josefina Cuenca, teve também uma posição privilegiada para ver o milagre. Eu vi Conchita no exato instante em que a menina saiu para a rua e todos começaram a caminhar, quando de repente caiu de joelhos. Eu podia ver o seu rosto perfeitamente. Nenhum obstáculo se interpunha entre nós. Eu estava a 3 passos de Conchita, cara a cara com ela. Formou-se uma roda de gente em volta da menina em êxtase. Um profundo silêncio, e eu contemplei como ela punha a língua para fora. Ela manteve assim em tempo suficiente para que eu pudesse assegurar de que não havia absolutamente nada sobre ela. Uma hóstia grande e branca apareceu sobre a língua da menina. Era maior da que recebíamos na missa e dava a impressão de ter uma borda brilhante que irradiava a luz. De repente, alguém do povo não pôde conter a sua impaciência e ficou na minha frente. Tive um desgosto tremendo diante daquilo, mas calei a boca e deixei. O que vi foi essencial para mim. O médico vindo da França, o Dr. Jean Paul, chegou sem fé na aldeia e em seu testemunho reconhece que sua conversão radical do ateísmo se deve ao que contemplou esta noite. O milagre era para ele uma realidade e disse que pelo milagre agora sabia o que Deus queria dele. Benjamin Gomes, camponês do lugar vizinho de Cotes, narra: Eu estava a pouco mais de 1 palmo da menina. Comprovei que na língua não havia absolutamente nada. Ela não fez o menor movimento. De repente, me vi diante da hóstia branca e resplandecente. Eu posso assegurar que ela nem moveu as mãos, nem a língua, nem nada. Todos tivemos tempo de contemplar o fenômeno sem pressa. E éramos muitos. Eu não acreditava nas aparições até esse dia. Os relatos abundam em detalhes que concordam inúmeras vezes, sem que a língua, a cabeça ou as mãos de Conchita se movessem, sem intervenção alguma de outra pessoa, sobre a língua imóvel, e depois de ter estado um instante de joelhos com a boca bem aberta, apareceu a hóstia de um branco resplandecente. Nessa postura recolhida, a menina permaneceu alguns minutos, deixando que vissem a hóstia até que finalmente a consumiu. Mesmo sendo noite alta, a cena e a protagonista estavam suficientemente iluminadas. Antes que o êxtase terminasse, a Virgem disse a Conchita algumas palavras. Com elas confirmou o que a menina tanto temia. Nem todos creem ainda. As experiências daquela noite se multiplicam e tornam visível e real o que a mensagem de 18 de outubro de 1961 havia pedido: amor pela Eucaristia e conversão do coração. Santiago Landos, estudioso argentino, cuja obra, publicada em 2013, conta com relatos abundantes das testemunhas e até das próprias videntes, e conclui: não resta dúvida de que esse acontecimento, o milagre, foi muito importante
importante para a credibilidade do que estava acontecendo em Garabandal. Até o próximo capítulo.